Olá, turma, tudo bem? Pessoal, a gente dá prosseguimento aqui ao estudo da rapidez das reações químicas, né? A gente começou a estudar na semana passada. Então, como eu falei, a rapidez das reações químicas, a velocidade das reações químicas, cinética química, são termos sinônimos. Todas elas têm o mesmo significado, né? E têm o mesmo objeto de estudo, tá bem? Vamos lá, pessoal, só revisando aqui algumas coisas que a gente viu na semana passada. Então, é muito importante nós conhecermos a velocidade com que os processos ocorrem, tá bem? Por quê? Porque muitas das vezes nós precisamos conhecer de tal forma que exista um mecanismo para aumentar a velocidade de um processo, para reduzir a velocidade, né? Algumas coisas que tem uma velocidade dada, uma velocidade natural de ocorrência, né? Que de certa forma a gente quer aumentar, outra hora quer diminuir. Então, a cinética química, ela aborda exatamente a velocidade com que os processos ocorrem. Quando a gente chama processo, a gente está se referindo tanto a processos físicos como uma reação química, tá bom? Aqui nós vamos focar mais nas reações químicas. Então, pessoal, a cinética química, ela tem como objetivo, né, estudar a velocidade com que as reações químicas ocorrem e também os fatores que influenciam na velocidade dessa reação. Existem várias coisas no nosso cotidiano em que a gente tem interesse em modificar a velocidade. Como exemplo, a gente tem a decomposição da carne, né? O cozimento de um alimento, né? Então vamos lá, quando você compra carne, você sabe muito bem que se ela ficar exposta, né, à temperatura ambiente, aquela carne ela vai entrar em estado de putrefação, ela vai se decompor, ela vai apodrecer, né? Enfim, não é isso que nós queremos. Aí o que nós fazemos? Todos nós sabemos que essa carne a gente acomoda num freezer, no congelador, não é? Por quê? Porque a gente sabe que a temperatura ela retarda esse processo de decomposição da carne. A decomposição da carne ela é uma reação química, tá bom? Então, quando a gente armazena, quando a gente leva a carne para um ambiente com a temperatura favorável, nós estamos sim fazendo uso de fatores para influenciar a velocidade de um processo. A gente também tem um outro exemplo, né? Nesse caso aqui que eu falei da carne, nós temos como objetivo retardar, né, a decomposição da carne, ou seja, diminuir a velocidade com que ela vai sofrer uma decomposição. Óbvio que uma carne não pode passar meses, né? Não pode passar um ano no freezer, mas você armazenando no freezer, você vai retardar esse processo natural, que é o apodrecimento, a decomposição dela. Mas às vezes a gente também quer acelerar alguns processos. Como exemplo disso, é o cozimento de um alimento. Então, a panela de pressão, pessoal, é um exemplo, né? Então, às vezes, a mãe de vocês ou alguém que cozinha, né, sabe que se o feijão ele for velho, né, for de uma safra antiga, o que acontece? Ele demora mais para cozinhar. E aí, a dona de casa, ela geralmente faz uso de uma panela de pressão. Por quê? Porque a panela de pressão, ela acelera o cozimento do feijão, né? Tá bom? E aí você faz uso também de uma grandeza física, aí no caso a pressão, né? Para acelerar a velocidade com que o objeto ele vai ser cozido, tá bem? Mas a gente também tem vários outros exemplos de processos que demoram muito, alguns são mais rápidos, em que a gente precisa conhecer essa velocidade e também os fatores que vão influenciar. Olha aqui, né? Então a gente tem aí mais um exemplo
Nesse caso, a gente tem o processo de fermentação da uva na produção do vinho. Então, é um processo muito lento, né? Como vocês podem ver aí na legenda, pode demorar meses, né, para ser completada. Então, a gente precisa, de alguma forma, acelerar esse processo, né? Um outro exemplo, os gases, né, hidrogênio e oxigênio usados na propulsão de foguetes. Então é uma reação muito rápida. Se essa reação ocorrer em determinadas condições, né, ela ocorre de maneira muito rápida. Mas será que é desejável que essa reação seja muito rápida? Será que eu não preciso ter um controle maior dessa reação? Então daí surge a necessidade de nós conhecermos a velocidade da reação e também de mecanismos que a gente possa manipular essa velocidade. Pessoal, considere aqui a seguinte equação. Veja só, tenho aqui uma equação A, então um reagente A produz, né, uma substância B. Então A é reagente e B é produto. Pessoal, nunca esqueça, tudo que está antes da seta é reagente, tudo que está após a seta é produto. A reagente, B produto. O reagente A está representado por essa bolinha vermelha. O reagente B está representado por essa bolinha aqui azul. Perdão, reagente não, produto. Tá? Então vamos lá. Vamos analisar essa figurinha, pessoal. Veja que aqui eu tenho um recipiente, tá bom? Onde aqui eu tenho moléculas do reagente A. Então, no instante zero eu tenho apenas o reagente A. Observe bem, apenas reagente A. No tempo igual a zero. Passando-se 20 segundos, o que acontece? Eu já vou ter aqui algumas moléculas do meu produto B, ó. No entanto, eu tenho uma quantidade maior do reagente A. Em T igual a 40 segundos, ou seja, passando-se 20 segundos daqui para cá, veja que a quantidade de reagente já diminuiu, enquanto que a de produto aumentou. No tempo, no instante igual a 60 segundos, veja que eu não tenho mais reagente, eu vou ter apenas o meu produto B. Então daqui para cá, pessoal, o que a gente nota? Que à medida que o tempo vai passando, a quantidade de reagente diminui, ao mesmo tempo que a quantidade de produto aumenta, né? Então a quantidade de reagente de produto ela é expressa em termos de concentração. Essa concentração muito comum ser utilizada em mol por litro, tá bem? Então a gente diz que a concentração do reagente A diminui no decorrer do tempo, enquanto que a concentração do produto B aumenta no decorrer do tempo. Tá bem? Vamos entender isso de forma gráfica. Vejam só. Então aqui eu tenho um gráfico de concentração versus tempo. Concentração em mol por litro, pessoal, é muito representado. Nós vamos usar muito esse par de colchetes. Então quando a gente vê esse par de colchetes, ele indica o que? Concentração em mol por litro. Tá? Então nós temos um gráfico de concentração versus tempo. Veja aqui, a curva vermelha, nós temos aqui que ela decresce, né, com o tempo. Então, a concentração diminui no decorrer do tempo. Simultaneamente a isso, nós temos aqui a curva azul, que representa o comportamento da concentração de B no decorrer do tempo. Então, veja que a concentração de B aumenta no decorrer do tempo. Tá, pessoal? Foi aquilo que nós vimos anteriormente. Então, o A diminui no decorrer do tempo em termos de concentração, enquanto que B aumenta. Tá? Lembrando que B é produto e A é reagente. Pessoal, aqui nós temos um resuminho sobre velocidade média de uma reação. O livro de vocês coloca lá rapidez de uma reação, mas é a mesma coisa, só muda o termo. Tá bom? Então o que acontece? Para que a gente analise o quão rápido ou quão lenta é uma reação química, um processo, né? A gente precisa tomar alguns parâmetros. Que parâmetros nós utilizamos para analisar a velocidade de uma reação química, né? A gente avalia, pessoal,
a variação da concentração no decorrer do tempo. Então a gente toma 2 pontos, né, daquela curva, tá bom? 2 instantes em que cada instante nós sabemos a concentração da substância em questão. Então, se eu tomar aqui 2 pontos, um instante com a sua respectiva concentração, 2 instantes, né, aliás, com suas respectivas concentrações, eu posso fazer esse cálculo aqui, ó. Velocidade média de uma reação, ou de consumo de um reagente, ou de formação de um produto, tá bom? Tanto faz. É dado pela variação da concentração dividido pela variação do tempo. Então, o que seria essa variação da concentração? É exatamente a concentração final menos a concentração inicial da substância, dividido pelo instante final menos o instante inicial. Então, eu tomo aí como estudo o intervalo de tempo, tá? E nesse intervalo de tempo eu analiso como foi que variou a concentração da substância. Lembrando que eu posso fazer esse cálculo aqui para analisar a velocidade com que um reagente é consumido ou a velocidade com que um produto é formado. Tá bem? Também posso utilizar isso para chegar até a velocidade de uma reação química. Mas vamos lá. Pessoal, eu já havia falado na semana passada que se nós estivermos analisando a velocidade de consumo de um reagente, essa velocidade ela vai dar negativa. Por que ela dá negativa? Porque como o reagente ele é consumido, nós sabemos que a concentração final ela é sempre menor do que a inicial. Esse valor aqui ele é menor do que esse. Então, quando eu realizar essa subtração, o numerador vai dar um resultado negativo. A variação do tempo é sempre positiva. Então, o número negativo dividido por um número positivo, o resultado será negativo. Então, por isso que nós dizemos isso aqui, ó. Se nós considerarmos a variação de concentração dos reagentes, obtém esse Vm menor que zero, ou seja, velocidade média negativa. No entanto, se nós estivermos analisando a velocidade com que um produto ele é formado, aí nós vamos ter o quê? Que a concentração final ela é maior do que a concentração inicial. Então essa subtração vai ser positiva, vai resultar num número positivo, que dividido por um número positivo, o resultado será positivo, ou seja, Vm maior que zero. Tá bem? Então aqui está uma síntese, ó. Então eu posso calcular a velocidade média de consumo de um reagente pegando negativo menos a variação da concentração dos reagentes e dividir pela variação do tempo. Eu vou encontrar um valor positivo aqui porque eu botei esse negativo. O normal é dar negativo. Como eu estou botando esse negativo aqui, então no final eu vou obter um Vm positivo. Tá bom? O sinal negativo aqui que a gente obtém fazendo essa subtração para os reagentes, consideração dos reagentes, é só para indicar que a quantidade dele está diminuindo no decorrer do tempo. O que muitas vezes nós precisamos saber é o módulo desse valor, é o valor absoluto, tá bem? Por isso que a gente pode botar esse negativo aqui. Do mesmo jeito, eu posso calcular a velocidade média de consumo de um produto, pegando a variação da concentração dos produtos e dividido pela variação do tempo. Esse tempo pode ser em minutos, pode ser em segundos, pode ser em horas, tá? Então vamos prosseguir. Olha só esse exemplo gráfico, pessoal. Vejam aí. Eu tenho aqui, ó, o gráfico abaixo representa a variação de concentração em mol por litro da água oxigenada em função do tempo. Então está aqui a água oxigenada, ó, H2O2. Então ela se decompõe e forma o quê? 2 mols de água líquida e 1 mol de oxigênio gasoso. Então, veja que a água oxigenada aqui ela está como reagente. A água e o gás oxigênio estão como produtos. Então, o que a gente espera que aconteça com a concentração de H2O2, do peróxido de hidrogênio, a nossa água oxigenada? Que a concentração dela vai diminuir no decorrer do tempo, ó. Veja que aqui é um gráfico de concentração da água oxigenada versus o tempo. Então veja que a curva ela é decrescente, ó. Então, à medida que o tempo está passando, a concentração está diminuindo, ó. Então nós temos aqui 3 trechos. Nós temos o trecho 1, trecho 2 e o trecho 3. No trecho 1 vai de 0 a 10 minutos. O trecho 2
vai de 10 a 20 minutos e o trecho 3 vai de 20 a 30 minutos. O que nós vamos fazer? Nós vamos analisar a velocidade com que a água oxigenada ela é consumida em cada trecho. Então, no trecho 1, veja que de 0 a 10 minutos, daqui para cá, a concentração ela sai de 0,8 e atinge quanto? 0,5. Então, a concentração final é 0,5 e a inicial é 0,8. Então, quanto é que é a variação dessa concentração? É o valor final, 0,5 menos o inicial. 0,5 menos 0,8 dá menos 0,3. Como eu estou adotando aqui o negativo dessa variação, porque é um reagente, né? Então vai ficar só 0,3. Essa variação ocorre durante um intervalo de tempo de 10 minutos. Ó. 10 menos 0, 10. Então o que seria a velocidade de consumo da água oxigenada no trecho 1? Seria você pegar a variação da concentração e dividir pela variação do tempo. Então 0,3 dividido por 10 dá 0,03 mol por litro por minuto. Agora, se nós analisarmos o trecho 2 vai de 10 a 20 minutos. Então, em 10 minutos, a concentração é 0,5. Tá bom? Em 10 minutos é 0,5. Então, quando nós chegarmos aqui no instante de 20 minutos, qual é a concentração? É 0,3. Então, no instante de 10 minutos, a concentração é 0,5 e no instante de 20 minutos a concentração é 0,3. Então, qual é a variação da concentração? É o valor final, 0,3 menos 0,5. Vai me dar a variação da concentração, que é menos 0,2. Como é que eu estou pegando o negativo dessa variação? Então, vou ter apenas 0,2. Pegando a variação dessa concentração e dividir pela variação do tempo, com que essa variação ocorreu, 0,2 dividido por 10 vai dar 0,02. O mesmo raciocínio você faz aqui para o trecho 3. Ó. Você pega a concentração final, que é no instante de 30, menos a concentração no instante de 20 minutos, que vai dar 0,2 menos 0,3, dá menos 0,1. Como eu estou pegando o negativo, 0,1. Dividido por essa variação de tempo, 10 minutos, então nós vamos obter 0,01 mol por litro por minuto. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? De 0 a 30 minutos, a velocidade de consumo da água oxigenada ela está diminuindo. Então, a tendência é que essa velocidade ela chegue a zero. Por quê? Porque no momento a reação ela vai parar de ocorrer. Tá bem? Então, com o passar do tempo, a velocidade ela vai diminuindo. Aqui a gente tem dois itens, tá? Para os produtos, construa o gráfico da concentração em mol por litro em função do tempo. Calcule a velocidade média, Vm, da reação de decomposição da água oxigenada. Então, para a gente resolver o item A, então a gente vai resolver com base no gráfico da concentração da água oxigenada em função do tempo, que a gente mostrou anteriormente. Para isso, a gente precisa observar bem a estequiometria da reação. Então veja, a estequiometria é 2 mols de água oxigenada estão para 2 mols de água e 1 mol de oxigênio gasoso. Veja, pessoal, como a água oxigenada ela é reagente, então a curva ela é decrescente. Para a água e para o oxigênio, a curva ela vai ser crescente, tá bom? Lembram lá da curvinha do produto B? Ó, então isso aqui, veja que a água oxigenada tem esse formato, exatamente porque A é reagente. Então a água líquida e o oxigênio gasoso eles vão ter uma curva parecida com a de B. Por quê? Porque eles são produtos e a concentração deles aumenta no decorrer do tempo. Então vamos lá. Então a gente faz aqui uma análise, ó, pessoal. Aqui está o gráfico, né, que a questão nos informou. A gente coloca aqui a equação e aqui a gente faz uma análise, né, do que está sendo consumido, o que está sendo formado em cada trecho. Então no início eu tinha 0,8 e dos meus produtos eu tinha 0. Tá bom? Tinha 0, porque eu estou no início da reação. Eu tenho 0,8 de água oxigenada e tenho 0 de produtos. Então, no instante de 10 minutos, o que acontece? Eu vou ter 0,5
mol da água oxigenada, tá bom? Então eu já vou ter produto, alguma coisa de água líquida e de oxigênio gasoso. Então, se eu tenho 0,5 de água oxigenada, sobrou isso, é porque eu gastei quanto? 0,3. Então, se em 0 tinha 0,8 mol por litro e em 10 minutos eu tenho 0,5, então 0,8 menos 0,5 quer dizer que eu gastei 0,3. Não é? Então esse 0,3 foi convertido em produto. Como a proporção é de 2 para 2, então se eu gastei 0,3 mol por litro de água oxigenada, então eu produzi 0,3 mol por litro de água líquida. Veja, como a quantidade, o número de mols de gás oxigênio é a metade do número de mols de água oxigenada, a proporção aqui é de 2 para 1, se eu gastar 0,3 de água oxigenada, então eu vou produzir a metade de gás oxigênio, ou seja, 0,15. Tá bom? 0,15. Ficou claro, né, essa parte? Então, mais uma vez, no instante 0, eu tinha 0,8 mol por litro de água oxigenada, ó. No instante 0, 0,8 mol por litro. E de água líquida e oxigênio gasoso, eu tinha 0. No instante 10 minutos, eu tenho 0,5 de água oxigenada. Ó, no instante 10 minutos eu tenho 0,5 de água oxigenada. Então eu tenho que saber quanto é que eu vou ter de água líquida e de gás oxigênio. Então, para me saber quanto eu vou ter deles, eu vou ter que observar o quanto foi gasto de água oxigenada para produzir a água líquida e o oxigênio gasoso. Então, eu tinha 0,8 em 0 e passei a ter 0,5 mol por litro em 10 minutos, então é porque foi gasto 0,3. Esse 0,3 gasto foi exatamente a mesma quantidade para ser produzido de água. Então veja, porque a proporção é de 2 para 2. Ó. Tem 2 mols aqui para 2 mols de água líquida. Então se eu gastei 0,3, então eu vou produzir 0,3 de água líquida. Proporção de 2 para 2. Agora vamos comparar gás oxigênio e água oxigenada. Então veja, como a proporção é de 2 para 1, se eu gastei 0,3 mols de água oxigenada, então eu vou produzir a metade desse valor em gás oxigênio, que é 0,15. Tá bem? Então o que é que eu vou ter no instante de 10 minutos? Eu vou ter 0,5 mol de água oxigenada, 0,3 mol por litro de água líquida e 0,15 mol por litro de gás oxigênio. O mesmo raciocínio eu uso para os demais. Basta eu analisar o quanto eu vou ter em 20 minutos, né, de água oxigenada e subtrair do que eu tinha em 10. Ó. Então eu gastei 0,2 disso de água oxigenada, então eu vou produzir 0,2 mols de água líquida e vou produzir a metade desse valor em gás oxigênio. O mesmo raciocínio eu uso para determinar os valores para 30 minutos. Então, como eu já sei a quantidade de água líquida e de gás oxigênio em 0 minutos, em 10, em 20 e em 30 minutos, eu já consigo fazer o gráfico em que me dá o comportamento da concentração da água líquida e do gás oxigênio no decorrer do tempo. Então olha só o que é que eu vou ter, ó. Tá aqui, ó. Então o gás oxigênio em 10 minutos, eu tenho quanto, ó? Em 10 minutos o gás oxigênio tem 0,15, está bem aqui ele, ó. Entre 0,1 e 0,2. Então eu coloquei aqui os pontos, né, ó. Para cada instante eu coloquei aqui esses pontos. Tá bem, pessoal? Olha só, então vejo que no item B eu pedi para que vocês, a questão pediu para que nós calculássemos a velocidade média Vm da reação de decomposição do H2O2. Ele está pedindo a velocidade da reação de decomposição da água oxigenada, H2O2. Então o que é que eu vou fazer? Pessoal, a gente precisa calcular a velocidade com que
a água oxigenada ela é consumida. Como eu já tinha calculado isso aqui, ó, esse cálculo aqui, ele é exatamente esse bem aqui que a gente fez, ó. Ó, esse bem aqui de dividir a variação da concentração pela variação do tempo, dá 0,03, tá bom? Então ele faz esse cálculo e nós chegamos que a velocidade média de consumo do H2O2 é de 0,03 mol por litro por minuto. Como é que eu faço para descobrir a velocidade de formação de água? Tá bom? Também de 0 a 10 minutos. Então, de posse da proporção estequiométrica da reação, a gente pode determinar a velocidade de cada um desses. Ou então você usa aqueles valores do gráfico para determinar isso, tá bom? Então, olha, aqui eu usei os valores do gráfico. Ó, de 0 a 10 minutos, como é que varia a concentração? Só você olhar aqui, ó, de 0 a 10 minutos. Não é? De 0 a 10 minutos, ó. 0,3 menos 0 dividido por 10 menos 0. Então vai dar o que? 0,03. Velocidade de formação de O2. Então, ó, entre 0 e 10 minutos, é só você pegar a concentração final, 0,15, menos a inicial, que é 0, e dividir por 10 menos 0. Isso aí vai dar o que? 0,015. Aqui, ó, mol por litro por minuto. Mas se você souber a velocidade de consumo de no caso aqui da água oxigenada, você consegue achar um dos outros dois. Basta fazer essa relação, ó. A velocidade média da reação, nesse caso aí, vai ser a velocidade média da água oxigenada dividido por 2, que é o coeficiente estequiométrico dela na equação, que é igual à velocidade média de formação da água dividido por 2, que é igual à velocidade média de formação do gás oxigênio dividido por 1. Então, a gente tem essa relação entre velocidade de consumo de H2O2 e velocidade de formação de água líquida e de oxigênio gasoso. Veja que a proporção é sempre essa: velocidade da substância dividido pelo coeficiente estequiométrico dela, tá bom? Se mantém essa proporção para as outras substâncias envolvidas na reação. Então, o que é a velocidade da reação? É você dividir a velocidade de consumo da água oxigenada pelo coeficiente estequiométrico dela. Ou então, a velocidade de formação da água dividido pelo coeficiente estequiométrico da água, que é 2. Ou a velocidade média de formação de gás oxigênio pelo coeficiente estequiométrico dele, que é 1. Qualquer fração dessas aqui, resolvendo, você vai encontrar a velocidade da reação, que é 0,015. Tá bem? Isso é muito importante. Então, de uma forma genérica, é isso que a gente está fazendo. Ó. Então, se eu tiver essa reação aqui, A reage com B produzindo C, então a velocidade média da reação é só você dividir a velocidade de consumo de A pelo coeficiente estequiométrico Azinho, que é a mesma coisa de dividir a velocidade de consumo de B pelo coeficiente estequiométrico Bzinho, que é a mesma coisa de dividir a velocidade média de formação de C pelo coeficiente estequiométrico Czinho. Então, essa foi a proporção que a gente escreveu aqui, ó. Tá bom? Então fica aí a dica, ó. Isso aqui é muito importante nós sabermos. Ou seja, se eu souber a velocidade de consumo de um reagente ou a velocidade de formação de um produto, eu posso achar a velocidade média da reação e a velocidade dos outros, seja de consumo ou formação. Agora se atentem bem, uma coisa é a velocidade média da reação, outra coisa é a velocidade de consumo, e bem diferente desses dois é a velocidade de formação. Então vamos ter cuidado aí para não se confundir.